Bom dia, queridos! Muito bom começar mais um domingo, mais uma semana para louvar o nosso Senhor e começando na presença dEle, né? Que bom que os irmãos estão aí, bom vê-los, pelo menos o nome de cada um aí, para louvar o nosso Senhor. E eu quero muito convidar você tomando seu cafezinho, com seu pãozinho, sentado no sofá, deitado na cama, aonde você estiver agora, se você estiver com alguém do seu lado, na sua família, abraça a tua família aí vamos ou dar as mãos, vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar na presença dEle neste momento, consagrando esse tempo ao nosso Pai. Então, da maneira que você estiver aí, de pijama, coloque-se na presença de Deus, vamos orar ao nosso Senhor, vamos colocar na presença dEle. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado porque mais um domingo nasceu para nós, e nós te agradecemos porque o Senhor nos dá esse privilégio de viver hoje, e viver, Pai, para Ti, e de alguma maneira consagrar esse dia ao Senhor. Queremos agradecer por isso e lhe pedir pela Tua imensa graça. Fale aos nossos corações neste momento, que essa manhã seja uma manhã onde a gente seja despertado em nossos corações a louvar o Senhor, a adorar o Seu nome, a engrandecer o Teu nome diante de todas as nossas circunstâncias, diante de todas as pessoas ao nosso redor, diante de tudo aquilo que nós somos e temos vivido. Agradecemos muito por tudo, Pai, oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, começando aí mais um culto ao nosso Senhor, um culto que é totalmente para Ele. A gente começa com alguns avisos, como de praxe, né? Sempre avisando aquilo que tem acontecido na igreja. A arrecadação de alimentos tem sido muito legal, a gente supriu essa semana todas as famílias que precisavam, só que a demanda ela tem crescido cada vez mais. E a gente já está se vendo aí basicamente num grande desafio que é de sustentar bastante família. A gente, ao longo desse período, para a nossa igreja, tem feito um grande auxílio, uma grande assistência às famílias. Mais ou menos 60 e poucas famílias foram atendidas nesses praticamente 2 meses de quarentena, e a gente não começou logo no início da quarentena, a gente começou mais ou menos umas 3 semanas depois. Então, pensando nisso, a gente tem atendido bastante as famílias de acordo com o tamanho da nossa igreja, mas a demanda ela é grande mesmo. Então, peço aos irmãos que orem por esse motivo, tanto para que as famílias sejam supridas, como também para que a igreja tenha a sabedoria do Senhor e tenha do Senhor a provisão para sustentar e auxiliar as famílias que estão passando por necessidade nesse período de pandemia. Então, se você quiser contribuir, você pode fazer isso através das ofertas, através de alimentos não perecíveis, através de ofertas específicas, tanto de cestas também. Só nos procure, nos fale para que a gente possa direcionar como buscar ou como também você fará isso. Legal? Então, esteja atento aí, ore ao Senhor, veja se você pode participar dessa ação que a gente faz com as famílias do nosso entorno em especial, mas a gente tem atendido famílias também de outros lugares um pouco mais distantes, mas na maioria, tanto da igreja quanto também do nosso entorno aqui, do nosso bairro. A nossa igreja tem feito uma série de estudos para as crianças de quarta e sexta, Malucos para o Mundo e Fiéis para Deus, e no domingo à noite a gente tem utilizado a série de estudos, de material de fato feito para as crianças da Igreja Red, uma igreja muito boa, que tem um material muito bom, que tem um culto infantil muito bom, e a gente tem usado nos domingos à noite para as nossas crianças. Então, aproveite cada culto para providenciar para os seus filhos, para as suas crianças, para aqueles que estão debaixo dos seus cuidados, também a edificação espiritual delas através desses materiais que estão sendo disponíveis. Os pequenos grupos, eles têm acontecido semanalmente, e gente, esse pequeno grupo é um privilégio, e eles são pequenos justamente para que a gente possa compartilhar, para que a gente possa orar um pelo outro, para que você possa ser um suporte na vida de outra pessoa. Então, o pequeno grupo não se trata somente de você ou de mim, se trata daquele que está comigo naquele pequeno grupo. Esse é o Evangelho. Então, quando a gente decide, de repente, não estar num pequeno grupo, a gente está decidindo não ser suporte para uma pessoa que está ali e que talvez você fosse usado para abençoar e ser suporte na vida desse irmão.
Então, cada privilégio que nós negamos é um privilégio de sermos usados por Deus na vida de um irmão. Então, não perca o privilégio de participar de um pequeno grupo, de fazer parte de um pequeno grupo, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Então, faça isso. Se você ainda não está, nos procure para que a gente encaixe você em algum pequeno grupo. Os Casamentos em Perigo é uma série que nós temos feito na sexta-feira. Nós estamos aí nas últimas 2 partes do nosso estudo e falaremos nas próximas 2 sextas-feiras sobre comunicação dentro do casamento e também sobre finanças dentro do casamento, que são assuntos importantes aí que a gente tem falado dentro dos pilares do casamento para enfrentar as crises. Legal? Então participe na sexta-feira às 8h. Fique por dentro de tudo através das nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Play Store, tá bom? O nosso aplicativo. Todas essas redes sociais têm algum conteúdo que você precisa saber, que você precisa ver, que você precisa ouvir para ficar por dentro da igreja e também crescer no seu relacionamento com Deus. Então faça parte de todas essas redes sociais. E na nossa semana nós tivemos esses aniversariantes que estão aí, a Camila, o Giovanni, o Luiz, né? A Tainá Belarmino, a irmã Catarina e também o Estevam ontem, né? Então, esses irmãos que fizeram aniversário essa semana, que Deus continue abençoando a vida deles e que eles cresçam cada dia mais e cada dia da vida deles a mais seja consagrado ao Senhor. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo como igreja, porque não existe nada melhor do que ter uma vida na presença do nosso Deus, né? Muito legal isso. A nossa igreja tem tido o privilégio também de ser sustentada pelo Senhor através das contribuições generosas de cada irmão que entendeu esse princípio bíblico, que se encontra em vários textos da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tanto de oferta quanto de fato do dízimo em si. E isso é um privilégio que nós temos vivido, a igreja que tem aplicado esse princípio de Deus para o sustento da obra dele, que ele não precisa de nós, mas que ele nos dá o privilégio de participar. Então, quando nós contribuímos, nós estamos simplesmente aproveitando mais uma oportunidade que ele nos dá de fazer parte da obra dele. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, nos instrui que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, ou seja, é planejado, é pensado, é orçado, você não vai fazer nada impensado, né? Segundo tiver posto no coração, não com tristeza ou por necessidade. E a ideia é que você não faz por obrigação e também não faz para receber em troca. Você não dá para receber o dobro, você não dá para receber o sustento, você dá simplesmente com alegria, porque essa é a continuidade do texto, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E a ideia é a generosidade alegre, confiante, vibrante no Senhor que tem nos sustentado. Então esse é o privilégio que nós temos tido. No mês passado, fomos auxiliados por uma outra igreja no sustento da nossa igreja. Um princípio que está em 2 Coríntios capítulo 8, igrejas sustentando igrejas. E nós pudemos fazer isso também com outras 3 igrejas nesse mês. E Deus tem nos ajudado e sustentado para ser e fazer a obra dele, que ele tanto quer aqui na nossa comunidade. Então esse é um privilégio que nós temos e que muitas pessoas têm vivido e de fato desfrutado. Se você está nos visitando, não é crente, entende que isso não deve ser vivido, esse momento a gente não está falando para você, a gente está falando exatamente para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que entendem esse princípio bíblico, e a gente sabe que isso é um privilégio que Deus tem nos dado. Legal? Então não se sinta constrangido, continue no nosso culto para louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é. Os motivos de oração que nós temos são vários, né? E a gente tem gastado e investido nosso tempo em nossos cultos, em oração também, porque entendemos que é a maneira que nós temos mais expressiva do quanto nós dependemos do Senhor. Nós colocamos tudo isso diante dele porque sabemos que é só ele quem controla a história, só ele quem está à frente das nossas vidas. E eu não sei se você já pensou nisso, mas o fato é que quando nós oramos, nós declaramos que precisamos de Deus. E é por isso que nós separamos esse tempo. Nós declaramos que precisamos dele e que ele tem o controle. Então nós queremos descansar na boa vontade dele. Alguns pedidos que estão sendo feitos são esses que a nossa igreja sempre tem levantado. São esses pedidos tanto pelo nosso governo, quanto pela nossa igreja, quanto pelo sustento dos irmãos que têm seu empreendimento, são autônomos
e que nessa fase de pandemia tem sofrido muito com a queda brusca nos seus rendimentos. Então a gente tem orado por esses irmãos, temos orado pelo nosso governo, temos orado para que a nossa igreja seja uma igreja que viva o Evangelho e faça e cumpra a missão que Deus nos deu aqui enquanto Ele não volta. Então nós temos orado por isso. E também temos orado muito pela saúde de alguns irmãos. Agradecemos muito porque a Meire fez uma cirurgia e foi uma boa cirurgia, já está se recuperando. Isso é um grande presente que a gente tem orado muito por isso. Agradecemos pelo pai da Juliana, que oramos tanto também, e ele foi liberado ali do hospital, está em recuperação ainda do Covid, mas já está melhorando. Temos motivos de gratidão, né? A irmã Amara compartilhou que os seus familiares, seus parentes já estão melhores, estão sendo tratados, estão se recuperando. Então, temos vários motivos de gratidão, e tudo porque nós temos orado também, e nós temos esse privilégio de ver Deus agindo e reconhecer que é Ele agindo. E também temos pedidos, né? Em especial, nós queremos colocar diante do Senhor a vida do Sérgio. O Sérgio está numa situação bem difícil, está ali na UTI, está recebendo medicamentos para estabilizar sua situação e então fazer os exames necessários para o tratamento necessário. Nosso pedido é que Deus estabilize de fato, que potencialize ali a ação dos remédios no corpo dele e que ele tenha uma boa resposta, uma boa recuperação e a cura. Essa é a nossa oração. Então, a gente tem orado por isso. E a gente tem orado para que Deus conforte o coração dos familiares, né? Tão queridos nossos, filhos, esposa, netos. Queremos pedir ao Senhor de fato que Deus sustente essa família, né? E confiando na boa vontade do nosso Deus também. Então esses são alguns motivos de oração. As famílias enlutadas, nós temos orado constantemente pela família Marinho, nessas 2 semanas, 2 perdas, e a dor é forte, então orar pelo consolo da família e também agradecer pelos aniversariantes. Muitos pedidos, né? Muitos motivos de oração. E orar é um privilégio. E orar é de fato uma demonstração de que Deus abriu nossos corações, mostrando que nós precisamos dele. E não existe nada melhor do que depender do nosso Senhor. Por isso eu quero convidá-lo. A gente já falou todos os motivos. A gente não vai repetir todos na oração, porque Deus está ouvindo, Ele está vendo tudo isso. Mas nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, colocando tudo isso diante dele. E logo depois, cantar que o Senhor está no controle de nossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado. Mais uma vez nós oramos. Agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecidos por tantas respostas de oração favoráveis. Agradecidos, Deus, porque o Senhor está no controle das nossas vidas, das nossas histórias. Mas também clamando, Deus, pela Tua graça e misericórdia diante das lutas que muitos de nós têm enfrentados. Senhor, é muito difícil a notícia de uma doença, é muito difícil a notícia de um desemprego, é muito difícil, Deus, enfrentar a notícia de circunstâncias totalmente desfavoráveis. Mas, Pai, pela Tua graça, nós colocamos isso diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor está acima de tudo, o Senhor está no controle de tudo, e queremos pedir pela Tua boa vontade, que pela Tua graça, o Senhor atenda nosso clamor com a cura, atenda nosso clamor, Deus, com a restauração, atenda nosso clamor, Pai, com o sustento, com a calmaria diante das circunstâncias tempestuosas. Queremos clamar por tudo isso. Mas sabemos, Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que sejam circunstâncias difíceis para nós e dolorosas. Por isso nós queremos confiar em Ti e pedir para que a Tua boa vontade seja feita e os nossos corações descansem em Ti. Queremos pedir por isso, Deus, ouve nossa oração. Sustenta cada irmão aqui, sustenta a nossa igreja, direciona a nossa nação, e queremos lhe pedir também por tudo que tem acontecido diante das maldades da humanidade. Essa semana vimos uma atrocidade, mais uma, na verdade, atrocidade diante ali nos Estados Unidos, com o racismo no George Floyd. Deus, mais uma demonstração de um coração desesperadamente corrupto e distante do Senhor. E o nosso pedido, Deus, pela Tua graça, que o Senhor venha trazer a Tua justiça sobre essa nação também, sobre as nossas nações. Que o Senhor venha trazer a justiça, Deus,
diante, Pai, de toda a maldade que muitos estão cometendo de maneira, Pai, sem medo, impiedosa. Senhor, pela Tua graça, pedimos que o Senhor venha a trazer de fato a Sua mão de justiça ali, naquele estado, naquele país, e também no nosso, que também sofre com as mesmas mazelas, e em todo o mundo, porque o coração do homem é igual, é corrupto igual, e queremos lhe pedir pela Tua graça, Deus, transforma isso, não da nossa maneira, mas da Sua. A Sua é a melhor, e nós queremos descansar nisso. Ouve nossa oração, Deus, nós pedimos que sejamos representantes do Senhor aqui na terra. Esse é o nosso pedido, e não que sejamos representantes da nossa dor, da nossa cor, da nossa visão, mas representantes de fato de Cristo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Cante que o Senhor está no nosso controle, no controle de nossas vidas. Ele está no controle de tudo, e por isso nós o louvamos e agradecemos.
meu irmão do Itamaraty, saudade de todos e uma alegria, um privilégio poder participar deste culto com os irmãos. Vou cantar uma canção minha que é mais antiga um pouco, então quem é mais novo aí, não sei se vai saber, mas é uma canção que fala sobre a adoração. Ela diz assim, ó. Aqui estou, Senhor, diante de ti, só para te adorar. Eu me entrego a Deus e quero viver para cumprir teu chamado. Quero me entregar com toda a vida e quero lhe dizer que eu te amo, te adoro, pois sei que me criastes para o seu louvor. Eu me prostro diante de ti, e tudo que eu fizer quero agradar a ti, quero lhe fazer sorrir, Senhor. Aqui estou, Senhor, com tudo que sou e tudo que tenho. Quero te oferecer, pois a adoração é lhe satisfazer e me entregar com toda a vida e assim demonstrar que eu te amo, te adoro, pois sei que me criastes para o seu louvor. Eu me prostro diante de ti, quero abrir mão dos desejos do meu coração para fazer o teu querer, Senhor. Eu te amo, te adoro, pois sei que me criastes para o seu louvor. Eu me prostro diante de ti, e tudo que eu fizer quero agradar a
essa quarentena tem rendido, né? Tem rendido muita gratidão ao coração da IBJI, e ainda mais vendo, em especial, né? Vendo que a gente pode louvar o Senhor juntos, mesmo que distantes, e às vezes, e em grande parte das vezes, né? Nessa quarentena, através de servos do Senhor que hoje não estão mais na comunidade da IBJI, né? Mas fazem parte do coração dela, servindo ao Senhor em outros lugares. E é legal a gente falar isso, é gostoso a gente poder compartilhar isso, mas fica aqui, com todo carinho e respeito, o convite, volta para cá, minha gente, fica conosco. Muito gostoso poder louvar o Senhor com vocês, cada um de vocês, que eu tive o privilégio de conhecer de 3 anos para cá, né? Mas sabendo e vendo a história e o legado que vocês deixaram aqui, a alegria é imensa e o privilégio é imenso, de fato, de conhecer e poder louvar o Senhor junto com vocês. Obrigado porque vocês estão junto com a gente, cantando, louvando ao nosso Deus. Isso é um privilégio, com todo respeito às igrejas que vocês servem, mas volta para cá, brincadeira, gente. Vocês sabem onde vocês estão, Deus colocou vocês onde vocês devem estar. Isso é motivo de gratidão para a gente, tá bom? Uma brincadeirinha. Vamos louvar o nosso Deus? Eu quero, mais uma vez, convidá-lo a abrir sua Bíblia e agora louvar através da leitura desse salmo, tá bom? Salmo 150, um salmo muito conhecido aí por mim e por você, provavelmente, né? Provavelmente você já ouviu esse salmo em algum lugar, você já leu isso em algum lugar ou já ouviu alguém pregando sobre isso em algum lugar. Eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, Salmo 150, e o desafio de hoje, através dessa leitura, é a seguinte: não desperdice a oportunidade de louvar a Deus com a sua vida, na sua circunstância. Eu quero muito pensar isso com vocês aqui, e destacando apenas alguns pontos desse salmo. Mas vamos lá, vamos ler o que está escrito aqui. Hoje minhas crianças aqui estão bem agitadas, então vocês vão ouvir as crianças chorando, vocês vão ouvir as crianças jogando panela para tudo quanto é lado, se não já ouviram, né? Mas elas estão bem agitadas, já bateram aqui na porta, hoje está um negócio assim, demais aqui, né? Mas é a vida da quarentena, é a vida com as nossas crianças. A gente louva a Deus com tudo isso. Vamos lá, Salmo 150, abre a tua Bíblia aí, vamos ler este salmo, tá bom? Vamos ler, estou vendo o comentário do Bruno Ribeiro aí, convite ao vivo, né? É um convite mesmo, né? Venham aí, queridos, é sempre um privilégio recebê-los aqui e, quem sabe, permanente, né? Vamos lá, vamos louvar nosso Deus? Lê a Bíblia aí com a gente, Salmo 150, diz o seguinte: aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, ainda que seu filho esteja chorando, que seja um louvor ao Senhor, né? Louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes, tudo que tem vida, louve ao Senhor, aleluia. Esse salmo é um salmo muito bonito, que ele, na verdade, ele completa, ele termina os livros do Saltério, né? Os livros dos Salmos, que são alguns livros, não é um livro só, ele é um compêndio de salmos, um compêndio de louvores ao Senhor, e um compêndio que conclui com um convite universal para adoração a Deus, um convite amplo a todas as pessoas para louvarem a Deus. E a ideia do louvor aí é, de fato, a exaltação de Deus com toda a harmonia que possamos proporcionar, com a harmonia dos instrumentos, com a harmonia das vozes, com a harmonia dos nossos corpos, com a harmonia da nossa adoração. Então, a ideia do Salmo 150 é concluir um compêndio de salmos onde passa desde alegrias, a dores, a crises existenciais. Se você lê Salmo, e um teólogo já disse há muito tempo atrás, ler Salmos é você ler o coração do adorador, né? E nas diversas fases da vida. A gente lê o coração do adorador
quando está passando pela crise existencial, como por exemplo a gente vê ali Asaf numa crise enorme, vendo os ímpios prosperarem, e ele, sendo homem justo que adora o Senhor, distante do templo de Deus, distante de poder adorar o Senhor no templo ali em Jerusalém. E um salmo é escrito ali, onde toda a dor, todo ranço do coração daquele salmista de Asaf é colocado e concluído com um louvor na sua dor. É um salmo onde nós vemos, por exemplo, o Salmo 23, onde nós declaramos o ensino de que o Senhor é aquele Deus que está conosco no meio da provação, no meio do vale da sombra da morte, e Ele continua nos sustentando. O Salmo 91, que declara que Deus é altíssimo. O Salmo 1, que fala que nós precisamos estar distantes dos ímpios e fiéis e permanentes na presença de Deus. Então, diante de todos esses salmos escritos, o Salmo 150, ele conclui com um louvor ao Senhor, com uma exaltação a Deus, mas não só isso, um convite para que todos o façam da mesma maneira. E pensando nisso, eu gostaria que você olhasse, por exemplo, o primeiro destaque do nosso texto é justamente, aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento. O que esse texto está falando para a gente logo de cara? Não é só o aonde, mas como e a quem nós estamos adorando. A ideia aí é o louvar a Deus. E quem é esse Deus? Não é um Deus qualquer, não é um ídolo qualquer, mas é um Deus que está no seu santuário. Muito possível a ideia aí, sim, de fato, é o louvor comunitário no templo, ali em Jerusalém, que eles tinham, mas não se resume a isso, porque o louvem no seu poderoso firmamento, a ideia aí é do santuário celestial, é o santuário de Deus celeste, invisível, acima de nós. Então a ideia aí é esse louvor a Deus comunitário, que não se restringe ao templo, mas que é amplo o suficiente para que adoremos ao Senhor ao ar livre, olhando para, de fato, o seu santuário celeste, a grandeza desse Deus que está lá em cima de toda a criação, autor da criação. Então a ideia aí é de louvor a Deus, o Deus que está acima da criação e que tem, de fato, o trono sobre todo o universo. Então essa é a ideia do começo do Salmo, a quem nós estamos louvando? A quem nós estamos louvando? A Deus, aquele que está no seu santuário e aquele que nós adoramos, olhando e contemplando o teu santuário, o teu firmamento, o teu poder sobre toda a criação. O primeiro destaque, então, diante desse texto, é justamente a quem nós estamos adorando. Se você for olhar um pouquinho mais atrás aí, no seu salmo mesmo, na sua Bíblia, nos Salmos mesmo, Salmo 19, versículo 1, olha só que interessante que está escrito aqui. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. O Salmo 19, um salmo maravilhoso, que fala dessa grandeza de Deus que toda a natureza proclama. E aqui, quando a gente está lendo nesse seu poderoso firmamento, é que justamente o céu, toda a criação, ela declara essa glória de Deus. Então, quando nós somos convocados a louvar a Deus, nós somos convocados a louvar olhando para a grandeza desse Deus, acima de toda a criação. Um segundo destaque que nós precisamos dar nesse texto, e eu quero convidá-lo a olhar aí na tua Bíblia, é o porquê devemos louvar esse Deus. Primeiro, a quem, né? A quem e como nós devemos louvar esse Deus, é de fato rendendo essa graça a esse Deus grandioso, mas por que devemos louvar a esse Deus? Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Qual é a ideia dos seus poderosos feitos aí? Quando fala sobre os poderosos feitos no Antigo Testamento, e para o povo judeu em especial, para eles é muito clara a ideia dos feitos de Deus na formação do povo, na libertação do povo de Israel ali do Egito e na conquista da terra prometida, no estabelecimento deles como nação do Senhor.
Então, quando ele fala louve-no pelos seus poderosos feitos, é justamente por aquilo que eles testemunharam da mão de Deus, guiando-os, fortalecendo-os e, de fato, trazendo a eles a identidade de povo de Deus. Então, os poderosos feitos do Senhor são essas grandes ações de Deus que vêm à memória deste povo. E eu não sei se você tem exemplos na tua vida ou lembranças na tua vida de poderosos feitos de Deus na sua vida. E não necessariamente os poderosos feitos eles estão ligados a uma casa que você comprou ou uma conquista de um emprego que você teve, mas os poderosos feitos de Deus têm a ver com a transformação de quem nós éramos para o que nós somos na presença dele hoje. Essa é a grande transformação do Evangelho, essa é a grande transformação do povo de Deus. Né? Não era um povo que não era nada para um povo que dominou terras e foi uma grande nação em um período da história, não. Mas é que era um povo que não era povo de Deus e se tornou e foi feito e foi formado povo de Deus. E isso é o que acontece conosco. Então, pelos seus poderosos feitos, louve ao Senhor, porque Ele nos tornou seu povo. Na verdade, outro destaque que nós precisamos dar aí é não só pelos poderosos feitos de Deus, mas é por quem Ele é. Esse texto ele mostra que o nosso louvor ele não deve estar direcionado a Deus pelo que Ele fez por nós só, mas por quem Ele é. É por isso que a gente precisa lembrar de alguns salmos, né? O salmo ele explica esse próprio Salmo 150, que fala que a gente deve louvar ao Senhor na beleza da sua santidade. A ideia aí é que o Senhor ele é digno de louvor por quem Ele é. E Ele é digno de um louvor que seja coerente com a sua grandeza, coerente com a sua santidade. Então a ideia do exaltar a Deus neste momento é justamente essa ideia de que, olha, nós louvamos a Deus por quem Ele é, independente do que nós estamos vivendo. E isso aqui é importante para a gente. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é importante porque nos lembra de Salmo 51, por exemplo. Se você quiser dar uma olhadinha na sua Bíblia, o Salmo 51 é aquele famoso salmo de Davi que ele clama ao Senhor por purificação, porque ele reconhece que ele pecou contra Deus e cometeu uma atrocidade diante do Senhor com seu adultério, com seu assassinato, com a sua mentira. E ele no versículo 1 de Salmo 51 diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Ele fala, Senhor, por quem você é, por tua compaixão, não porque eu mereço, mas por quem o Senhor é. E o Salmo ele continua louvando a Deus através da obra dele de purificação, mas também porque ele faz isso, Deus ele purifica, para que então possamos entoar um louvor digno de adoração ao nome dele. É o que o Salmo 51 nos fala também. Então receberá as minhas ofertas. A ideia de que o nosso louvor ele precisa ser um louvor coerente, aquilo que a gente falou logo no início, né? Coerente com o nosso relacionamento com Ele, coerente com quem Ele é. A ideia de louvarmos ao Senhor com tudo que somos, com tudo que temos, com a harmonia de todas essas coisas, mas em especial com a harmonia da nossa vida com Ele, na sua grandeza. Agora, um outro destaque que eu gostaria de trazer para vocês é que é para a gente louvar com som, com danças e todos que têm vida. Não existem instrumentos específicos de adoração a Deus. Não existe limites para adorar a Deus no sentido daquilo que podemos oferecer. Existe sim a coerência. E quando a gente olha, por exemplo, para esse texto, a gente vê que ele está nos convidando a louvar com toda a mistura possível de instrumentos. A harmonia que nós podemos fazer com todos os instrumentos é o que nós podemos oferecer ao Senhor de louvor.
O nosso louvor, ele não deve ser um louvor simplesmente internalizado ou que nós fazemos em nosso quarto, mas é algo que deve ser exposto e ouvido com beleza e harmonia por todos que estão ao nosso lado. E deve ser algo que junte a todos para louvar a Deus. Um exemplo disso é, por exemplo, esses louvores que trouxeram alegria ao nosso coração quando nós estávamos cantando, né? E trouxeram alegria ainda mais quando pessoas que conheciam os irmãos que estavam cantando hoje, que hoje não estão na nossa igreja, mas estão servindo em outros lugares, né? Ao Senhor em outros lugares. A alegria de ver e louvar ao Senhor com pessoas que adoram ao Senhor verdadeiramente. Então, a harmonia dos instrumentos com a vida daquele que reconhece o porquê louvamos e a quem estamos adorando e como devemos fazer isso. Olha só que interessante, ele coloca os instrumentos misturados, né? Eu lembro da época na igreja e eu era junior para adolescente, pré-adolescente ali, já de alguma maneira começando a me envolver com louvor e lembrando, e eu lembro que naquela época existia uma grande crise na igreja e discussões em assembleia. Nós não podemos colocar bateria, porque bateria não é para adorar a Deus, bateria é instrumento de rock and roll, louvor a Satanás. E teve uma época antes disso que o piano não era de Deus, era de bordel, e presos em questionamentos. Eu lembro na minha adolescência, já bastante tempo envolvido com louvor, depois da entrada da bateria, que a ideia era colocar um berimbau no meio de uma música que combinava. E aí, mais uma vez a crise, não, mas o berimbau é instrumento para adorar os deuses e ídolos e não sei das quantas, e grandes discussões. E tudo porque, de alguma maneira, nós nos prendemos a ideias que a cultura nos traz, sendo que, na verdade, o Evangelho, ele redime a cultura. Ele resgata a cultura. Ele julga a cultura. E esse louvor que está sendo falado aí, um louvor que mistura todos os instrumentos que temos para uma possível adoração a Deus, que seja digno com quem Ele é e do adorador que o exalta da maneira que Deus quer. Então, repara aí, tem a harpa, mas tem também a trombeta, tem também os tamborins, tem também os instrumentos de cordas, tem também os pratos. Tudo isso fazendo uma perfeita harmonia, ainda que sejam instrumentos tão diferentes. A junção de todos os instrumentos para louvar a Deus. O som precisa ser harmonioso e com tudo que podemos oferecer a Deus. As danças, da mesma maneira. Precisamos lembrar da cultura. A cultura, uma cultura de dança, uma cultura de alegria, de expressão corporal. Obviamente, a ideia aqui é de uma dança que seja igualmente coerente com tudo isso que nós estamos falando. Pode dançar num louvor ao Senhor? Podemos dançar num louvor ao Senhor. Mas não vamos dançar da maneira que o mundo dança. Descendo até o chão. Esbanjando sensualidade. Não é isso que é a dança. A dança é uma expressão corporal de alegria. Cultural, sim. Mas uma cultura redimida pelo Senhor. Nesse sentido, a gente pode oferecer isso de gratidão a Deus. Podemos oferecer danças ao Senhor. Podemos oferecer palmas a Deus. Porque tudo isso se junta para a expressão da adoração de quem Deus é. Desculpe se estou sendo aqui um pouco, como posso dizer, escandalizador para alguns que talvez não estejam acostumados com isso. Mas já é tempo para a gente mudar algumas coisas da nossa caixinha aqui dentro e começar a pensar naquilo que a Bíblia diz e não naquilo que a tradição nos ensina. Mas vamos caminhando aqui. A ideia é que possamos oferecer tudo isso. E o convite é para que todos aqueles que têm vida, em outras traduções, todo ser que respira, louve ao Senhor. É um convite geral. Obviamente, todos estão sendo convidados. Mas apenas os filhos de Deus conseguem expressar a adoração ao Deus que está acima da criação, ao único Deus que está acima da criação, que reconhece os poderosos feitos não só das suas maravilhosas obras
que nós experimentamos, mas em especial de nos transformar como seu povo. De pessoas que de fato conhecem a Deus pela sua palavra e reconhecem a grandeza dele acima de tudo, acima de todos. A ideia clara de que nós precisamos oferecer tudo isso de maneira decente e condizente com quem Deus é. Somente os filhos de Deus conseguem fazer isso. É um convite geral, mas que apenas os filhos do Senhor conseguirão realizar para a glória de Deus. Nesse sentido, é por isso que não adianta a gente ter pessoas que não conhecem a Jesus, pessoas que são profissionais da música, pessoas que vivem uma vida totalmente distante e desregrada de Deus, cantando músicas de louvor ao Senhor. Isso, diante de Deus, isso não é aceitável, porque não é coerente com quem Ele é. Não é condizente com a sua grandeza, com seus poderosos feitos. Não é condizente com o reconhecimento de que Ele é Deus sobre toda a criação, inclusive sobre nossas vidas. Esse salmo, ele conclui todos esses salmos, do 1 até o 150. O 150, ele conclui toda a ideia de que nós somos seres que adoram ao Senhor no sofrimento, na alegria, na injustiça, no clamor e também no engrandecimento dele. E isso é o que o Salmo 150 está trazendo para nós. Precisamos lembrar disso. Precisamos lembrar que as músicas que entoamos do mundo gospel nem sempre são músicas que declaram esse Deus sobre toda a criação, que declaram os seus poderosos feitos, que declara a grandeza de Deus da maneira que Ele quer que seja feita. Muitas dessas músicas estão exaltando ao homem, estão engrandecendo as bênçãos e não o abençoador. Estão, de fato, distorcendo a palavra de Deus. E isso aqui a gente precisa tomar cuidado. Músicas que falam, olha, você é especial demais, né? Você tem valor. Você é uma pedra de Ofir. Músicas que declaram a grandeza do homem ao invés de declarar a grandeza de Deus. Lembre-se que o homem só encontra sentido na sua vida, não quando ele encontra um valor em si, mas quando ele encontra o Deus que o resgatou naquela cruz. Por esse sentido, a gente olha para esse salmo e a gente tem muito a aprender e muito a viver. Devemos adorar ao Senhor com tudo o que somos e temos, mas adorar ao Senhor e não a nós. Por isso, vamos tomar cuidado com as músicas que a gente canta nos nossos cultos. Vamos lembrar do que esse salmo está nos ensinando. Vamos lembrar que Deus é digno de todo louvor e adoração, com tudo o que temos e somos. O pastor Thomas Tronco, ele fala o seguinte: não havia um modo melhor de concluir o saltério que um chamado efusivo e universal com esse salmo. Se o primeiro salmo nos transmite a responsabilidade de nos afastarmos do mal e nos aproximarmos de Deus e de sua palavra para uma vida realmente feliz, o último salmo transpira a vitória final de uma vida cheia de altos e baixos, bons e maus momentos, dificuldades e livramentos. O que também se vê no decorrer dos salmos, culminando ao fim da vida no louvor exultante na presença de Deus. É muito legal esse comentário que o pastor Tronco faz, porque ele de fato está falando, olha, esse salmo ele é o ápice de tudo aquilo que foi escrito em todos os salmos. É o ápice do mandamento de sermos fiéis e andarmos na presença de Deus e de passarmos e vivermos a vida de homens normais que sofrem, que se levantam, que choram, que têm bons e maus momentos, mas que tudo isso está na presença de Deus. E diante disso tudo que nós temos falado aqui, diante desses desafios de sermos fiéis ao Senhor no tempo que vivemos, nas lutas que enfrentamos, que nossa vida não desperdice a oportunidade de louvar a Deus em todos os momentos. No sofrimento, através do sofrimento. Ou na alegria, através da alegria. E que no fim, nosso último fôlego seja de louvor àquele que me levou para si. Que esse seja o nosso desafio de hoje.
Que o seu sofrimento louve a Deus. Que a sua alegria louve ao Senhor. Que na sua dificuldade, a sua dificuldade seja motivo de louvar ao nosso Deus. A gente, com isso, não está falando que nós somos robôs, mas que nós estamos trazendo um significado maior para todas as nossas circunstâncias, quando colocamos Deus acima delas e louvamos a Ele. E que diante disso, no nosso último fôlego, no nosso último respirar, assim como o Salmo termina, todo ser que respira louve o Senhor, que nosso último fôlego seja um fôlego de adoração ao Deus que está nos levando para si. Quero desafiá-lo então a hoje colocar sua vida diante do Senhor e diante desse texto pedir a Deus, Deus me ajude, que a minha vida seja um louvor ao Senhor, com tudo que o Senhor tem direito, sem restrições, mas que de fato seja um louvor agradável, condizente, coerente com a tua grandeza, para a tua honra e para a tua glória. Amém? Que você e eu possamos ser desafiados e louvar a Deus nesse sentido. Eu quero colocar mais um cântico e assim a gente terminar nosso culto, mas antes dele eu quero orar contigo, que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Pai, mais uma vez obrigado por esse tempo, obrigado porque podemos louvar a Ti. Podemos louvar a Ti com todo tipo de som, com todo tipo de instrumento, com as nossas danças, com as nossas vozes, mas podemos louvar ao Senhor esbanjando e tanto a nossa alegria quanto a nossa dor, não como uma mera expressão de quem nós somos, ou do nosso ser, ou do que sentimos, mas de fato, Deus, como uma expressão daquilo que o Senhor fez em nossas vidas e daquilo que o Senhor é. Expressando, Pai, o grande resgate que o Senhor fez em nós. Não somos mais o que éramos, somos aquilo que o Senhor nos transformou, o seu povo, seus filhos. E queremos louvar ao Senhor como filhos, com tudo o que temos direito e com tudo o que o Senhor tem direito de receber, da maneira que o Senhor quer. Esse é o nosso pedido neste momento. Ouve nossa oração, que nosso louvor enquanto vivemos seja somente do Senhor e que nosso último fôlego seja uma exultação ao Teu nome e ao privilégio que temos de nos encontrarmos contigo. E assim nosso louvor, para sempre repetindo a Tua santidade e clamando a Tua glória, será feito sem nenhuma barreira mais. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Uma boa manhã e louve ao Senhor com esse último cântico. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão.